Graça e paz, pessoal. Glórias ao Criador, pela bondade dele, pela misericórdia diária. Louvado seja o Senhor. E é com muita felicidade que eu vou dar início falando dos frutos do Espírito. Hoje, alegre-se, porque a alegria faz parte, é um dos frutos do Espírito. Louvado seja o nome santo do Senhor. Assim como está escrito aqui, deixa eu dar uma lida aqui rapidinho. Em Gálatas 5, a partir do verso 16, vai falar a respeito da vida pelo Espírito. Vai falar das obras da carne, mas também tem um fruto, aqui no versos 22 fala, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, e assim vai falando, né? Paz, paciência, amabilidade, bondade. Hoje vou falar especificamente da alegria. Por que devemos nos alegrar? Né? Alegrem-se, porque esse é um dos frutos do Espírito. Louvado seja o nome santo do Senhor. E é a alegria que as palavras que eu vou expor aqui, vai ficar claro que uma pessoa que possui essa alegria no Senhor, essa pessoa tem confiança, essa pessoa tem a proteção do Todo-Poderoso, essa pessoa tem paz, essa pessoa tem providências. Por quê? Porque percebe-se então que é alguém alicerçado na rocha, alguém que se alegra não em tudo, não nas distrações da vida, não em alegrias temporárias, passageiras, que depois vai dar lugar a tristezas, a depressão, a situações difíceis. Não, é uma alegria contínua, alegria no Senhor. Quando temos alegria no Senhor, somos pessoas alicerçadas na rocha, pessoas amáveis, pessoas bondosas, mas não pessoas tolas, pessoas sábias, pessoas que sabem como viver, sabem como lidar com todas as questões da vida. Amém? Então vou dar início e que o Criador continue operando para que essa alegria esteja com todos, através do conhecimento, porque tudo é uma construção na vida do cristão. Tudo é uma construção que exige fidelidade, exige força de vontade, exige perseverança na palavra do Criador, na vida no Espírito, na oração, no temor. Tudo isso é uma junção, porque quando fala assim parece que é tudo muito difícil, a forma como as pessoas colocam, né? Subir ao monte, fazer as orações repetitivas, ter ações já que a própria palavra é contra. A própria palavra do Senhor, o próprio Yeshua veio e pediu para que não façamos orações repetitivas. Pediu para que não oremos levantando as mãos como escribas, como fariseus, porque o Salvador estava levando o povo ao entendimento da oração verdadeira, com a consciência de que o Criador sabe das nossas necessidades, sim, que é preciso que ajoelhemos, oremos, coloquemos as nossas súplicas diante do Pai, mas com o coração contrito voltado a Ele, sem sentimento de barganhar, orar por orar, nada disso. O foco do ensino bíblico é que sejamos sábios. O sábio não age contra o que diz a palavra do Criador. Quando eu falo a questão do monte, respeito as pessoas que sobem aos montes e acreditam que assim elas são revigoradas, mas para quem já entende, sabemos que
Não é nem no monte, nem em Jerusalém, não é com as mãos levantadas, não é para ser observados, não é para ganhar benefícios, não. A questão da oração está voltado a uma vida cristã, de fato, é um conversar com Deus, né? Então, louvado seja o Senhor por isso. Depois de tendo tudo isso em mente, como eu falei com os irmãos, tudo é uma construção. Devemos construir quando somos transformados num novo modo de viver, quando já fazemos parte do corpo de Cristo e temos a consciência da importância dele na nossa vida, só temos que nos alegrar. Louvado seja o nome santo do Senhor. E essa alegria é uma alegria que não se explica. Assim, se eu fosse aqui colocar como é ser alegre no Senhor. Biblicamente, né, vai falar, confiar no Senhor. Para que a gente tenha a consciência de que Ele nos guarda, Ele nos protege, Ele supre as nossas necessidades. O Senhor é fiel. Então, explicar tudo isso não é muito fácil explicar, porque o caminho que nos leva a compreender essa alegria é a meditação bíblica, é ter a confiança que a palavra do Senhor surge efeito na nossa vida para que possamos, então, vivenciar tudo aquilo que o Senhor deseja para nós, tudo aquilo que o Senhor age a nosso favor, amém? Aqui em Salmos 32, versos 11 vai dizer: Alegrem-se no Senhor e exultem, vocês que são justos. Cantem de alegria, todos vocês que são retos de coração. As disciplinas. Temos que nos ajustar às disciplinas. Somos disciplinados a tudo na vida. E feliz de quem se permite ser disciplinado, seja na escola, seja no trabalho, seja em cursos, faculdades, seja onde for. Felizes aqueles, até em agrupamentos religiosos, felizes de quem é disciplinado, desde que essa disciplina faça sentido para um ser humano melhor, para um ser humano com uma vida mais construtiva, né? A disciplina espiritual, ela acontece na nossa vida cristã. E qual é o resultado dessa disciplina? Um bom caráter diante de Deus, como aqui em Salmos está falando. Exultem vocês que são justos. Os justos que se atentam ao olhar do Todo-Poderoso. Pessoas que estão aí focados em algo maior. Não só evidenciar a pessoas próximas que são justas, mas ao olho do Todo-Poderoso. Pessoas que estão atentas em andar de modo reto. No caso de Jó, que era um homem reto, íntegro, e desviava-se de fazer o mal. Jó era uma raridade no tempo dele. O texto lá é bem interessante, que o inimigo das nossas almas fala que veio de rodear a terra, ou seja, ele estava a observar. E o Senhor dá um testemunho a respeito de Jó, homem íntegro, reto, e que se desviava de fazer o mal. Só que Jó era uma exceção. Então, a nossa preocupação hoje no mundo popularizado é ter um bom testemunho que venha dos lábios do Todo-Poderoso a nosso respeito. Então, Salmos aqui basicamente é isso. Alegre-se no Senhor e exultem. Vocês que são justos, cantem de alegria todos vocês que são retos de coração. Quem é disciplinado pelo Espírito tem mais é que se alegrar, né? Tem mais é que cantar, tem mais é que glorificar o Todo-Poderoso o tempo todo.
Eu vou ler algumas passagens que vai falar do efeito da alegria. Por que que o Senhor pede para que nós nos alegremos? Amém? Vou ler aqui umas passagens. Como aqui em Joel, capítulo 2, deixa eu ver aqui a partir daqui. Capítulo 2, versos... versos 21 ao 23, vai dizer: Não tenha medo, ó terra, regozije-se e alegre-se. Ó Senhor, tem feito coisas grandiosas. Não tenham medo, animais do campo, pois as pastagens estão ficando verdes. As árvores estão dando seus frutos, a figueira e a videira estão carregadas. Ó povo de Sião, alegre-se, regozije-se no Senhor, o seu Deus, pois ele lhe dá as chuvas de outono conforme a sua justiça. Ele lhe envia muitas chuvas, as de outono e as de primavera, como antes fazia. E tem uma palavra do Senhor aqui que deixa bem claro que é o Criador que distribui as chuvas. E está muito voltada à questão da justiça. E se formos ter uma visão mais ampla, nós somos, falando especificamente da questão governamental. Como que o nosso país é governado? É governado pelo governo federal, pelos governos estaduais. E assim, né, vai as células, porque estamos numa terra popularizada. Então, há-se a necessidade de que haja aí uma organização para que as coisas se alinhem. E quando se percebe muitas chuvas ou pouca chuva, não necessariamente não é para castigar o povo, porque o Criador, ele olha num todo. Então precisamos ter um olhar amplo, quando eu falo assim, as consequências, quando tem uma cabeça ou uma direção, quando tem um governo estadual, vamos dizer assim, desalinhado aos propósitos do Criador, quais são as consequências que o povo, não vou falar a respeito disso, me aprofundando, mas quais as consequências que o povo sofre? O que diz a palavra do Criador? Meu povo padece por falta de conhecimento. O Criador, ele supre as nossas necessidades. Quando vem um juízo sobre um grande pedaço, vou dizer assim, tratando-se de questão de estados, a probabilidade, melhor dizendo, não é que todos sofram as consequências, mas um grande número, né? Infelizmente, mas isso tudo se dá, acredito eu, pelo entendimento, por uma falta de zelo e de temor ao Criador. E os feitos dele são grandiosos. Quando ele fala aqui, não tenha medo, ó terra, regozije-se e se alegre. E aqui no versos 22, não tenham medo, animais do campo, pois as pastagens estão ficando verdes. As árvores estão dando seus frutos, a figueira e a videira estão carregadas. Quero tocar aqui nesse ponto, a questão da videira e na questão das árvores dando seus frutos, e a figueira e a videira estão carregadas. A figueira, a videira está associada à questão do espírito, o filho. Se entende que a terra popularizada tem um número crescente de pessoas que temem ao Criador, que buscam o Criador,
que vivem suas vidas num todo, baseando-se ao olhar do Todo-Poderoso, como diz lá em Colossenses, tudo o que fazeis, façam como se para o Senhor. Então, o Criador do seu trono, louvado seja Ele, Ele vê os retos, Ele vê os justos, assim como Ele vê os ímpios, como Ele vê os rebeldes, rebeldes por falta de conhecimento, por falta de entendimento bíblico, muitas das vezes falham. E o Criador tem a medida perfeita. Mas é importante que saibam que temos muito que nos alegrar, visando por esse lado. As árvores dando seus frutos, ou seja, voltando lá para Gálatas novamente, os frutos do Espírito, alegria, paz, mansidão, amabilidade. Hoje, especificamente, falando da questão da alegria. Aí alguém pode comentar assim, Graça, como é possível ter alegria vivendo um momento de perda, vivendo um momento difícil de saúde, vivendo uma escassez, vivendo falta de trabalho, ou entre tantas outras coisas. Se alegrai no Senhor. Mesmo assim, não se permita deixar abater. Porque até passamos, sim, por situações adversas, complicadas na vida. Em relação às perdas, só o Criador para confortar, só o Criador para dar conforto. E para quem tem esperança de que a história não acaba aqui, nos baseamos, nós cristãos, em um comportamento transformado, em uma pessoa santificada, uma pessoa temente ao Criador, pessoa que creu no Filho, e só o Senhor sabe se essa pessoa teve tempo para ser santificada, para ser renovada na mente ou não. Quer dizer que essa pessoa não será salva? De maneira nenhuma. É o Criador que está no controle de tudo, do tempo. É Ele que dá a vida, é Ele que recolhe. Claro que existem as maldades, os maus que agem, né? E a própria palavra nos exorta que os assassinos não herdarão o reino dos céus, porque ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém, né? Mas tratando especificamente dessa questão das perdas, é algo muito delicado. Então a confiança é que o Senhor os conforte. Mas essa alegria, que não é uma alegria eufórica, não é uma alegria momentânea, é alegria no Senhor. É a alegria da esperança nele, da esperança que ele retornará, esperança que tudo isso vai ser transformado para o povo do Criador. Povo este que não teve maldade no coração, não quis passar por cima, né? Tropelando ou agindo contrário ao que diz as instruções da palavra do Senhor. Pessoas que mesmo não tendo tempo de serem santificados, mas vigiaram, temeram o Criador. Então vamos confiar que é o Senhor que transforma tudo. Nos permitamos, né, sentir essa alegria no Senhor, que é a alegria que traz paz, é a alegria que nos possibilita a perdoar e perdoar quem nos tem ofendido, né? É muito fácil perdoar pessoas que agem, às vezes, de forma sem maldade. É muito fácil perdoar as pessoas que amamos, mas as pessoas que sabemos que não nos ama ou que tem algo contrário ao nosso respeito, precisamos perdoá-las. Estando aí você num grau de conhecimento da palavra do Criador, sentindo essa alegria, não podemos permitir que nada, né, nada, absolutamente nada, venha causar sentimentos diferentes que não a alegria no Senhor, amém? Aqui em deixa eu ver aqui, peraí. Eu anotei aqui, gente, porque é tanta mensagem, eu vou ler algumas, não dá pra ler tudo, tá? Aqui em Sofonias 3, versos 14... Deixa
Deixa eu ver aqui, eu vou lendo, tá? A partir do versos 14. Cante, ó cidade de Sião, exulte, ó Israel, alegre-se, regozije-se de todo o coração, ó cidade de Jerusalém. O Senhor anulou a sentença contra você. Ele fez retroceder os seus inimigos, ó Senhor. O rei de Israel está em seu meio. Nunca mais você temerá perigo algum. Naquele dia se dirá a Jerusalém: não tema, ó Sião, não deixe suas mãos enfraquecerem. Ó Senhor, o seu Deus está em seu meio, poderoso para salvar. Ele se regozijará em você, com o seu amor a renovará. Ele se regozijará em você, com brados de alegria. Está muito alinhado ao que eu falei. Aqui o Criador, ele agora já fala da cidade de Sião, de Jerusalém, já está colocando aí todo um povo que regozijará a felicidade eterna, né? Louvado seja o Senhor. E mais importante que isso aqui, o Criador, nas palavras através da vida do profeta, né? Ele fala no verso 17: ele se regozijará em você, com o seu amor a renovará. Ele se regozijará em você, com brados de alegria. Se já é grandioso, né? A interpretação, a leitura, a compreensão da alegria no Senhor, de nós nos alegrarmos nele, independente de quais sejam as dificuldades da vida. Ainda mais o Senhor se alegrando em nós. O Senhor sentindo prazer, alegria de ver o efeito que a palavra dele fez em nossas vidas. Essa é a conclusão, gente. A conclusão de um amor extraordinário que é demonstrado desde o Gênesis. Eu tenho colocado vários vídeos, sempre procurando entender do modo espiritual, mas também entendemos a letra no seu sentido, o sentido da letra, a qual quer nos passar. O Senhor, ele está ali com um casal em um ambiente protegido. Como está falando aqui, ó. Para que nós não tememos, né? Ele está em seu meio, poderoso para salvar. Ele estava ali, sempre ao virar da noite, com Adão e Eva, com eles. Eles o tinham. Aí tem toda aquela questão da queda, e aí passa a viver mais limitados. Não que o Senhor os abandonou, mas eles precisavam, como uma criança que tem que aprender os primeiros passos, saber como viver, ser educado, a criança ser educada, para saber qual o caminho a dar, qual o caminho não ir, disciplinar as crianças, disciplinar os filhos. Assim era Adão e Eva, eles precisavam aprender, eles aprenderam do Senhor. Quando eu falo aí de uma forma mais resumida, por causa que seria a longos passos, né? Mas eles o tinham ali, tinha a proteção do Senhor. E nós temos a proteção do Senhor quando nós o aceitamos. Quando nós não aceitamos assim, porque a palavra do Criador fala que ninguém vai ao Filho se o Pai não enviar. Primeiro o Criador trata, nos disciplina. Primeiro ele vai trabalhando na nossa vida para que a gente chegue à conclusão mais clara e óbvia. Só que quando estamos com essa condição nas obras da carne, quando estamos voltados mais para as questões do mundo, nós não enxergamos, nós não entendemos, não compreendemos o falar, o agir do Espírito. Mas o Criador, benigno como ele é, ele vai trabalhando na vida da gente, até nos trazer,
né, ao raciocínio pelo Espírito, para que possamos ser santificados. Então é um processo. Quando iniciamos e compreendemos que precisamos nos fortalecer no Senhor, maravilha, mas às vezes muitos são disciplinados de forma errada. E às vezes oram o Senhor de forma errada. Não tem a visão ampla do sentido da letra espiritualmente. Então torna aí às vezes um caminho mais longo, como eu estou colocando a questão de Adão e Eva. Eles precisavam ser disciplinados dia a dia. Não é diferente com a gente. Para que então a gente tenha absoluta confiança de que não precisamos temer, porque Ele está ao nosso meio. Ele está a cuidar de nós. E o Senhor, o seu Deus, está em seu meio, poderoso para salvar. O Senhor não tem prazer na condenação de ninguém. O Senhor é justo. A balança dele é justíssima. O Senhor age. O Senhor está no controle. O Senhor não obriga ninguém, mas Ele trata. E quando Ele vê que aquela pessoa está se permitindo ser tratado, Ele encaminha para o Filho. Entende? Isso é muito importante. A vida espiritual, a vida cristã, não é uma vida de qualquer jeito. Assim como não é uma vida monótona, uma vida sem sentido, sem graça, não. É uma vida com alegria. Porque compreendemos. Louvado seja o nome santo do Senhor. Vou dar uma acelerada aqui, tá, gente? Aqui, ó, Romanos 12:15 diz: alegre-se com os que alegram, com os que se alegram. Chorem com os que choram. A questão da resiliência que o cristão deve ter. Resiliência, compaixão, temperância, né? Porque existem situações e situações que nós podemos nos colocar de acordo com aquela situação. Se a pessoa chora, sofre, vamos ter suporte espiritual para chorar junto, mas estando ali ao lado da pessoa para fortalecê-lo. E se possível, se a pessoa der ouvido, falar algo que venha confortar, segundo o que diz a palavra do Criador. Levando essa pessoa a entender que o conforto dela está em Deus, que a alegria dela está em Deus, que a paz dela, a esperança, tudo está no Senhor. E louvado seja o Criador que nos enviou a salvação, que não desiste daqueles que o temem. Aleluia. Deixa eu ver se dá tempo aqui. Deixa eu ver aqui, Filipenses 4. Ó, prestem muita atenção no que diz aqui Filipenses 4. Eu vou ler até o versos 9. Alegrem-se sempre no Senhor. Vou falar novamente. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi. Alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ação de graças. Apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Ponha-as em prática, tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. Isso aqui é muito forte, gente. Muito, muito, muito forte. Louvado seja o Senhor pela vida dos seus filhos e filhas ministrados no Espírito, que puderam aqui
de forma muito sábia, deixa essas exortações aqui. O que eu acabei de ler é uma exortação. Então, a nossa alegria está no Senhor. Louvado seja Ele. E porque devemos, como diz aqui, peraí, perto está o Senhor, no verso 6, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças. Por que ação de graças? Comece a exercitar, dar graças ao Senhor pelas suas conquistas, pelo dia que renasce, que é a demonstração da misericórdia do Senhor. A misericórdia do Senhor renasce a cada manhã. Comece a dar graças ao Criador pelos seus sentidos perfeitos, que você precisa e utiliza todos os dias. Dá graças ao Senhor por ter vencido as dificuldades, por estar passando por elas, mas está vencendo-as. Dá graças a Deus pelos suprimentos diários, pela saúde, pelo trabalho, pelas pessoas ao redor, pelo bem-estar das pessoas ao seu redor, pelos livramentos. Você vai passar o tempo todo dando graças ao Senhor, tá? Porque o que não falta são razões para isso. Mas quando a gente só para observar as dificuldades, os problemas, as situações complicadíssimas, então a gente coloca barreiras. A gente coloca barreiras ao nosso redor que nos impede de enxergar além, de ir mais além e dar graças ao Criador. Espero que tenha ficado claro, porque nenhum problema, seja ele qual for, o Senhor é capaz. Não tem problema que é impossível para o Criador para ser resolvido. Ele resolve. Claro, depende também muito da nossa ação. Às vezes sofremos as consequências das nossas atitudes. Devemos também ser maduros para aceitar as consequências. E agradecer ao Criador, porque tem uma mensagem em Salmos, eu não me lembro agora o capítulo, mas ele ora pedindo para que o Criador mostrasse para ele as pequenas coisinhas, porque as grandes ele enxergava. E é assim que tem que ser a nossa visão. Oremos ao Criador para que Ele nos ajude a enxergar os pequenos erros, para a gente tomar providência e resolver, porque às vezes são os pequeninos que trazem de forma sequencial os grandes problemas. E às vezes você pode até enxergar que não era um problema tão assim, que às vezes as pessoas criam problemas, criam